Olá a todos, meu nome é Leandro de Lima Camargo, sou estudante do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Machado, e vim aqui apresentar um pouco da lógica fuzzy, da disciplina de Inteligência Artificial 1, do curso de Licenciatura em Computação. A lógica fuzzy, ela conhecida por alguns como lógica difusa, ela é uma extensão da lógica booleana. O que é a lógica booleana? Ela só tem os valores, de falso e verdadeiro, que no caso falso é 0 e verdadeiro é 1. A lógica fuzzy, ela vai um pouco mais além. O que ela faz? Ela consegue aproximar um valor, ter um valor mais exato de algum cálculo, alguma coisa que você quer ter como resultado. Por exemplo, vamos pegar como exemplo a temperatura. A temperatura a gente pode classificar como quente ou frio, se fosse numa lógica booleana, por exemplo, que são os dois extremos. Na lógica fuzzy a gente pode ter o quente, o frio, a gente pode ter morno, meio morno, muito quente. Então ela tem essa possibilidade de você ter algum valor, sem ser os dois extremos. Você consegue ir mais a fundo, para você ter esse resultado. A gente pode também pegar o sentimento de felicidade. A pessoa pode estar feliz, ou triste, ou apático, ou nervoso. Então ele serve para te dar esse resultado, E essa lógica, ela começou ali por volta dos anos 20, por alguns estudos do pessoal lá, e eles chegaram à conclusão que ela dá espaço ao meio termo, que apresenta ainda a possibilidade de mensurar esse grau de aproximação da solução. E assim ela pode chegar assim, a um valor mais exato do humano, que é o nosso dia a dia que a gente fala, assim, hoje o dia está muito quente, hoje esse refrigerante está muito gelado, então a gente tem um valor mais aproximado do humano possível. Certo? Eu vou pegar um exemplo aqui, que é com um copo com líquido, Por exemplo, um copo com líquido a gente pode estar com um copo muito cheio ou com um copo vazio, Com um copo cheio ou um copo vazio. Só que pegando esses dois exemplos desses dois copos aqui, a gente vê que esse da esquerda não está cheio e esse da direita não está vazio. Como que eles estão? Eles estão razoavelmente cheios e esse aqui está bem vazio, razoavelmente vazio. Então, com a lógica fuzzy a gente consegue determinar esse grau mais a fundo do resultado que você quer. Certo? E essa lógica fuzzy, ela tem um sistema, o sistema lógico fuzzy, que eles têm constituído por 3 operações, que é a fusificação, a inferência e a defusificação. O que é isso? A fusificação, na primeira etapa desse sistema, a fusificação ela pega o problema, ele pega os dados de entrada e transforma em variáveis linguísticas, que é a variável que a gente costuma falar no dia a dia, que como eu falei, muito quente, muito frio. Então, por exemplo, a gente vai pegar esse exemplo de novo aqui dos copos. Esse copo aqui ele está muito cheio, ou razoavelmente cheio. Vamos usar a frase muito cheio. Então o copo está muito cheio. Nessa frase a gente vai transformar em variável muito cheio. Nesse outro copo aqui, nesse outro exemplo, a gente tem um copo ele está razoavelmente vazio. Então a gente fazendo a frase o copo está razoavelmente vazio, a gente vai pegar como variável razoavelmente vazio. Então com essas duas variáveis a gente consegue passar para a próxima etapa, que é a inferência. A inferência, ela é constituída por 2 componentes, Ela é constituída por agregação e composição. Por exemplo, a agregação, geralmente ela usa a condição se, que é famosa pelo if na linguagem de programação, na lógica, e ela define, se a regra é válida ou não. A composição, que tem a parte do então, que é a junção ali do se, ele define o resultado obtido depois de feita essa inferência. Por exemplo, suponhamos que uma empresa tem um determinado projeto e eles chegaram à conclusão que o projeto é muito longo e que o risco do projeto é alto. O engenheiro chegou e falou isso. E através de estudos feitos por profissionais da empresa, eles determinaram que quanto mais longo o projeto, mais risco ele trará para a empresa. Então, fazendo essa regra aí com agregação e composição, a frase ficaria da seguinte forma: se o projeto é muito longo, então o risco do projeto é alto. Certo? Então ele faz essa junção dos dois, de agregação e composição, e informa um resultado para você. Na defusificação, os valores que a gente transformou em variável linguística, a gente não pode dar esse resultado, Vamos supor que a gente esteja utilizando essa lógica para algum aplicativo, para alguma coisa, a gente precisa, sei lá, de um valor numérico. Então a defusificação ela faz essa etapa, ela converte os valores que você transformou ali em variáveis linguísticas, depois passou pela inferência, ela transforma em números reais. Essa que é a defusificação é feita. E tem vários tipos, Eu tenho o centro de gravidade, e eu vou explicar aqui os 3 principais deles, que é o centro de gravidade, o método do critério máximo e o método da média dos máximos.
O centro de gravidade, que é o método mais utilizado quando a gente conversa de sistema lógico fuzzy, ele se baseia no cálculo do centro da gravidade da função de associação. Nesse método, né, do centro da gravidade, ele calcula a área da curva da variável linguística, né, que é aquela que a gente separou lá atrás, muito vazio, muito cheio, dessa saída, pela máquina de diferença, e ele consegue achar o índice correspondente que divide essa área da metade, certo? Tem toda uma fórmula ali para você poder fazer esse cálculo, né, porque dele já passa por um cálculo matemático, ele já não fica mais nessa variável linguística. O método do critério máximo, ele produz como ação do controle, né, o valor numérico de saída correspondente ao índice da variável linguística da saída produzida pela máquina de inferência, contanto que tem um maior grau de pertinência, certo? O método do critério máximo ele faz isso. E o da média dos máximos, ele pega o valor numérico da saída, né, que você resultou lá, correspondente ao índice referente à medida dos máximos locais, da variável linguística, que é aquela variável que a gente colocou lá atrás. E é feito pela máquina de diferença. E ele também tem uma fórmula, né, que a fórmula básica dele é D igual a, entre parênteses, x1 mais x2 dividido por 2. Certo? E, assim, de uma forma geral, essa lógica fuzzy, ela é usada no dia a dia, a gente vê bastante sempre, a gente não costuma assim, assimilar a fuzzy com o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no rádio, mas ela é usada. Por exemplo, na Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, o pessoal grita um valor, o outro grita outro, então a diferença ali dos valores, vamos supor, do dólar, alguma coisa do tipo, é coisa de centavo, é coisa além do centavo. Então é isso onde que a lógica fuzzy ela é aplicada. Você quer ter um valor mais a fundo para não ter problema de diferença. Na NASA, que eles costumam usar para aquecimento de motores espaçonaves. Então, por exemplo, você tem que deixar uma nave funcionando até 79 graus, 79,5 graus Celsius. Então, se passar disso, ele esquenta muito, se ficar muito abaixo disso, ele fica muito frio. Então, você tem essa mais exatidão, né, para você poder ter esse controle maior. Ela também é utilizada em radar de velocidade, os famosos pardais, né, que o pessoal às vezes costuma tomar multa. É supervisão de linha de produção, de que a gente precisa supervisionar tudo que é feito para não ter nenhum problema de ter muito abaixo. E eu acho que o mais utilizado hoje em dia é robôs, né, que geralmente, esses exemplos que eu dei tudo hoje, que são os computadores da Bovespa, os computadores da NASA, isso é tudo robotizado, né? É tudo um robô que está ali por trás, uma placa que está fazendo esse controle. Então os robôs têm que ter essa lógica fuzzy para você poder saber o controle certinho, para você não ter um problema assim, né, com o resultado que você vai ter. Certo? Essa é assim, o básico da lógica fuzzy. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e obrigado pela atenção.